Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o terceiro domingo da Quaresma do ano A. E a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para hoje se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículos de 3 até o 7, que nos diz assim: Naqueles dias o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara, com que feristes o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Amados irmãos e irmãs, primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer neste vídeo é entender o contexto. Acho que vocês já estão bem acostumados quando eu faço isso aqui, né? Mas antes, de antemão, se você chegou até este vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, curta e, se possível, compartilhe com mais pessoas, que assim você ajuda esse trabalho de evangelização a acontecer. Amados irmãos e irmãs, o contexto do livro é o seguinte: lá em Êxodo 14, nós temos o famoso relato da travessia do mar. No capítulo 15 do Êxodo, nós temos o cântico de vitória. Então nós estamos na seguinte situação: o Egito já ficou para trás. E Israel, o povo de Israel não é mais escravo. Eles agora já estão vivendo a liberdade. No entanto, eles não ficaram estabelecidos na terra prometida. Eles estão a caminho. Então estamos diante de um tempo de transição. E aí, diante dessa realidade de transição que eles estão vivenciando, o texto acaba nos mostrando que eles estavam em cima do Monte Horebe. Esse Monte Horebe depois ele vai ser identificado como o Monte da Aliança, depois de um certo tempo. E é interessante que é nesse mesmo local onde o povo passa por uma provação. É aquela ideia: antes da revelação de fato do Senhor acontecer, o povo é então provado. Porém, eu também preciso contar uma outra realidade para vocês. Segundo os estudiosos, os textos do Antigo Testamento, todos, em sua grande maioria, foram escritos ali pós-exílio da Babilônia. A gente geralmente não tem uma preocupação do povo de Deus de escrever os textos antes da realidade exílica. E aí, como o povo estava exilado lá na terra da Babilônia, né, que foi um momento que aconteceu ali por volta de 600 anos antes de Cristo, exilados de sua terra, seu templo de Jerusalém que havia sido destruído pelo povo babilônico, nós também temos o deserto não apenas como um local geográfico, mas também um local existencial. O povo estava longe, sentindo-se num grande deserto da sua vida religiosa, da sua vida espiritual. E aí vamos, diante dessa realidade toda, vamos agora mergulhar no texto. No início, no versículo 3, diz que o povo estava sedento de água e murmurava contra Moisés. O verbo usado em hebraico para falar que o povo murmurava não é apenas uma mera reclamação, mas no fundo eles tinham uma grande resistência interior. Então, muito mais do que apenas a verbalização, o interior deles estavam com grande resistência, ao ponto de que eles estavam contestando o próprio Deus. E veja que o texto também fala que eles estavam com uma certa sede. Quando eu penso na dinâmica no deserto, não é apenas um mero detalhe, mas é algo que realmente gerava neles preocupação. Quem está no deserto, muito quente, é óbvio que está precisando e necessitando de água. Mas, quando eles começam a questionar por que nos fizeste sair do Egito, foi para morrer de sede, né? A nós, ao nosso gado, nós estamos vendo que o povo começa então a ver a libertação da escravidão do Egito como se fosse um grande erro. Parece que tudo o que eles estavam vivendo até agora não passou de um erro de cálculo talvez da parte de Moisés, foi Moisés que não escutou a Deus, ou o próprio Deus que errou, visto que Moisés é um líder religioso. E quando um líder religioso erra, a ideia é que o próprio Deus orientou errado aquela pessoa. Então, o que é que está acontecendo, né?
O povo vê essa libertação como erro e acaba que a sua memória fica extremamente distorcida. Ao invés deles lembrarem, por exemplo, dos sofrimentos, né, dos açoites, né, tudo aquilo que eles estavam sofrendo lá no Egito, eles meio que lembram das panelas, que no final das contas só estavam cheias de cebola, né? Mas eles só pensam em alguma coisa que parecia ser boa. A memória começa a ficar distorcida nesse processo. E aí, eu até acho muito forte a gente pensar junto sobre isso, que para eles, como eles estão ainda a caminho da Terra Prometida, eles não conseguem ver a Terra Prometida, eles não conseguem pisar na Terra Prometida, eles estão vivenciando uma espécie de uma liberdade incerta, né? E aí qual é a visão deles? A escravidão que eles estavam vivendo parecia muito mais segura do que a liberdade incerta que eles estavam diante dela. Então muitas vezes acontece isso conosco, né? A gente parece que coloca na nossa cabeça que é muito melhor sofrer, mas com uma grande certeza, do que viver na esperança, na fé, que é de fato acreditar naquilo que eu não consigo ver. Quantas vezes vivenciamos isso? Mas aí, ao mesmo tempo, antes de ir para o próximo versículo, a gente pode se perguntar, mas por que Deus levou o povo para o deserto? Foi para matar o povo? Claro que não. Deus leva o povo para purificar. Porque enquanto no Egito eles podiam ter ilusões, distrações, no deserto isso não acontece. Não tem como eu me distrair com nada. Porque eu não vejo nada praticamente na minha frente, a não ser o sol escaldante, a areia quente, né, o calor que vem ali junto. Então vem-se uma dependência da própria água quando ela aparece na nossa frente. Eis o nosso chamado na quaresma, depender de Deus. E como eu falei para vocês, o povo estava perdendo a memória. Sem uma memória efetiva, nós não temos fé. No final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como exercitar essa memória para que a gente não perca a fé também, tá certo? No próximo versículo, né, o próprio Moisés vai clamar ao Senhor, né, o que é que eu vou fazer com esse povo? Nós estamos diante de uma crise, né? A liderança de Moisés está ameaçada, uma certa crise de autoridade. Só que Moisés é muito inteligente, em vez de bater de frente com o povo e responder ao povo, ele vai então clamar a Deus. E o que é que Deus então sugere para Moisés? Use a vara que você utilizou ela para poder abrir então o mar. Então aquela ideia, né? Use o mesmo instrumento que você utilizou contra o povo do Egito, né? Contra o povo egípcio. E essa mesma vara que ora gerou morte para aquele povo, agora vai dar vida para o meu povo. Né? O mesmo Deus que ora julgou o povo do Egito, agora salva o povo de Israel. O mesmo Deus que liberta o povo, também vem sustentar o povo. Nós temos um Deus que não apenas nos liberta de modo pontual, mas garante o sustento contínuo durante a nossa vida. O povo tentou a Deus. O povo distorceu o que Deus estava fazendo. Mas o que é que Deus faz? Não abandona. É sempre assim. A gente abandona o Senhor, a gente peca, a gente faz tudo errado, mas Deus não abandona a gente. E é interessante pensar que essa água que Deus então dá para o povo não é um prêmio diante da fé deles, porque o povo estava sem fé, mas essa água é a misericórdia. Aí aquela boa alusão, né? Lá no Novo Testamento, a rocha ferida, né, que é ferida pelo com essa vara, com esse cajado de Moisés, o próprio Paulo vai colocar na carta aos Coríntios, que simboliza a própria rocha que é Cristo. Se a gente lembrar, a água que jorra do lado de Cristo, nós associamos com a misericórdia também que está aqui. Mas tem uma coisa muito bonita. Antes mesmo de Moisés ir até a rocha já estava lá, né? Aquela ideia, é um pano de fundo, ninguém olhava para a rocha, ninguém sabia que da rocha ia surgir água. É como se trouxesse aquela ideia. Antes da crise acontecer, antes do povo murmurar, Deus já está presente. Já pronto para derramar, então, aí a sua misericórdia. E a grande questão que fica para nós é, a grande tentação que eles estavam vivendo, era de fato a sede, que é dita no primeiro versículo, ou era a dúvida da presença de Deus? Visto que, no último versículo, o texto vai dizer que o povo tentou ao Senhor se questionando, Ele está no meio de nós ou não? E aí, diante disso, para finalizar já o vídeo, eu trago algumas coisas para que nós possamos juntos meditar, refletir. Primeiro, qual é a nossa sede hoje? Que sede é essa nos desertos da nossa vida? Independentemente de qual é a crise que você passe, às vezes é uma oração sua que não tem mais vida, é uma oração seca.
Às vezes é a sua família que passa por uma crise também, a saúde falha, a ansiedade, o seu serviço na igreja que está muito cansado. E talvez também aí você se questione, Deus está comigo ou não? Deus está junto a mim na minha missão ou não? Será que Ele me escuta? Será que Ele me atende? Será que Ele está me sustentando? Eu te pergunto até mais do que isso, em que áreas você tem murmurado? Em que área temos reclamado ou até sentido falta de alguns Egitos que ficaram no decorrer da nossa existência? Quantos lugares que eram tão ruins, parece que agora nós queremos retornar, nós queremos voltar. Será que a minha fé depende então apenas de sinais? Ou eu tenho uma fé capaz de acreditar? Se Ele me disse que tem uma terra prometida, é porque de fato tem. E também te pergunto qual é a rocha, né, que você precisa ferir, ou seja, que lugar você tem que perseverar até ver ali a misericórdia de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, eu falava que eu ia dar um exercício, né, para vocês. Quer não esquecer o que Deus fez? Que tal tirar essa semana para você poder anotar o que Deus fez na sua vida? Que tal tirar essa semana para você poder anotar: hoje o Senhor fez isso, eu lembro que Ele já me garantiu isso, eu lembro desta alegria que eu tive, para que a gente nunca esqueça dos feitos do Senhor. E por que também não buscar parar de reclamar? Não vou dizer jejum de parar de reclamar, porque para mim jejum é associado à questão de comida. Mas por que não essa mortificação, né? Deixar morrer as reclamações em nós. E até mesmo identificar os egitos confortáveis, que eu acho que eu tenho que voltar, quando na verdade Deus já me libertou. Do ponto de vista cristológico, essa leitura também nos traz ensinamentos. Cristo é essa rocha, mas ao mesmo tempo Cristo é o Moisés por excelência, é quem nos dá de fato a verdadeira lei. Cristo também é essa água viva. E Cristo é aquele que, diferente do povo, também foi tentado no deserto, mas não chegou a reclamar. E para você ver como é que Deus nos responde de modo muito bonito, enquanto o povo questionava: o Senhor está aqui conosco ou não? Na cruz, Deus nos mostra que sempre esteve conosco e que sempre estará conosco. Né? Podemos dizer então, amados irmãos e irmãs, que a quaresma não é tempo tanto de sentir a água saindo da rocha, sabe? Mas a quaresma é tempo de dizer assim: mesmo que eu não veja a água saindo da rocha, mesmo que eu esteja passando por grandes desertos da vida, mas é confiar que eu sigo um Deus que sabe fazer brotar a água dos locais mais inimagináveis possíveis. E a minha quaresma, ela deve ser uma quaresma de confiança. Eu confio que Ele está comigo. Eu não vou duvidar que Ele está aqui. Eu não vou duvidar que Ele fica sem me escutar. Nada disso. Ele me escuta. Ele me ama. E Ele está comigo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.